Olá, queridos alunos. Voltamos agora para concluir esse primeiro entendimento em torno da Palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós tivemos um primeiro entendimento relacionado ao conceito. O que é Bíblia? Então, Bíblia é uma coletânea de livros, né? E ganha esse nome justamente por causa da sua originalidade, de Biblos, no grego, que era uma cidade portuária. O significado dela é rolos ou livros, não é? Então, esses rolos que eram separados foram organizados por São Jerônimo, que era um estudioso da palavra. E aí ele organizou a ordem cronológica dos textos sagrados em um único lugar, chamado de Bíblia. Ele transformou, portanto, uma biblioteca em um livro, como nós vimos nas aulas anteriores. E hoje, em casa, vocês darão continuidade para essa compreensão. Quais são esses livros sagrados? Nós já tivemos um entendimento com relação à forma ideal ou adequada para se localizar um livro, ou mais ainda, para poder localizar na Bíblia a passagem ou a citação que é apresentada. Nós não vamos por página, não é? Nem por numeração. A gente usa a compreensão em torno do livro sagrado, o capítulo e o versículo. Então, como isso acontece? Nós temos a sigla e ao lado da sigla um número, que é separado por vírgula de outros números. O número antes da vírgula é o número que na Bíblia está maior e significa o capítulo. O número que está entre esse travessão, após a vírgula, são os versículos. Seria como que o número grande indica, portanto, corresponde como se fosse a página do livro, e os números que estão após a vírgula significam aí os parágrafos, tá certo? Então leia o primeiro e o segundo parágrafo. Não, a gente diz os versículos, que são esses números pequenos em cima dos textos. Essa primeira compreensão é uma realidade para nós. Agora, nós vamos identificar e construir a nossa biblioteca. Para isso, vocês tiveram uma atividade recebendo um papel, e neste papel vocês devem colocar a Bíblia, certo? Então, essa palavra de Deus organizada por São Jerônimo se dá em dois tempos ou dois momentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento é um termo que do grego teria uma espécie de conclusão ou de palavra mais própria ou apropriada, como aliança. Então é a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então todo o Antigo Testamento vai ter como grande referência Moisés, que prepara para a promessa ou a completude da promessa, que é a Nova Aliança, e que isso acontece em Jesus Cristo. A figura central de toda a palavra de Deus é Jesus. O Antigo Testamento prepara as ações que acontecem no Antigo Testamento, são certificações daquilo que Jesus realiza. Então o texto foi escrito nesse propósito, nessa forma de ação, de atuação. A promessa feita lá no passado se realiza em Jesus. Então, toda a história contada no Antigo Testamento é para preparar a vinda do Salvador, do Messias. Sendo assim, nós vamos fazer agora este entendimento. Na página central, dobrando a nossa folha, nós colocaremos a minha Bíblia Sagrada. Cada um vai escrever, vai desenhar, vai fazer de acordo com a sua criatividade. E no interior, nesses dois lados, um para o Antigo Testamento e outro para o Novo Testamento, que é essa aliança, como a gente acabou de falar agora. Na Bíblia Ave Maria, nessas primeiras páginas, nós encontramos uma explicação, uma forma de estudar e compreender a palavra de Deus, começando pela ordem cronológica dos fatos. A fé que hoje nós recebemos, ela começa com Abraão. Veja que o início não é com a criação do mundo, de Adão e Eva, mas com o aparecimento de Abraão. É ele que recebe de Deus a fé e transmite essa fé até chegar no Tildã e a gente poder compartilhar agora na catequese. É a mesma fé. Então, a partir de Abraão se estrutura a religião. E essa atitude acompanha uma série de acontecimentos históricos que vocês veem, inclusive, no livro de história: formação de povos, cultura, tradições, a formação do povo hebreu, o judeu, o primeiro povo da aliança de Deus, né, que de fato aconteceu. Sendo assim, nós abordamos
os textos. Então, a nossa estante, a nossa biblioteca do Antigo Testamento deve constar a primeira seção, que vamos chamar de Pentateuco. Então, coloquem agora a primeira seção de Pentateuco, contendo 5 livros. Vocês vão agora escrever o nome destes 5 livros. Depois, a segunda seção, ela é feita chamada pelos livros históricos. O que cada seção representa? No verso, depois vocês vão copiar, fazendo essa pesquisa, traduzindo o que trata cada uma dessas partes. Depois, nós temos um conjunto de 7 livros chamados de livros sapienciais, ou de sabedorias, ou da sabedoria, correspondendo a 7 livros. Inclusive os Salmos, o livro dos Salmos é um deles. Depois nós temos, finalizando a última seção, os livros proféticos, que estão divididos em 2 seções. A primeira seção é chamada de Profetas Maiores, de onde está o super profeta, grande herói no Antigo Testamento, Daniel. E aí é chamado de Profetas Maiores devido à quantidade de capítulos, que é maior do que nos outros livros, que são dos proféticos menores, tá? Porque os profetas são 4, mas tem 5 publicações, porque o profeta Jeremias escreveu a profecia e ainda as lamentações, certo? Então são 18 livros proféticos, 5 proféticos maiores, que são 4 profetas, mais lamentações é um livro, e 13 obras com os profetas, sendo o último livro profético, ou seja, o último livro do Antigo Testamento do profeta Malaquias. E aí, uma observação importante, não é? Essa primeira Bíblia, como a gente estava comentando, ela ganhou um termo para ser considerada como Vulgata. São Jerônimo, ao organizar todos esses pergaminhos que estavam soltos, faz uma tradução única para o latim, que estavam, além de estar em vários locais, estavam em vários idiomas, hebraico, grego, aramaico, algumas obras, sobretudo no Novo Testamento, também em latim. E aí ele traduziu tudo para o latim, uma única tradução. E essa tradução se transformou, ganhou o nome de Vulgata. Por quê? A Vulgata ou Vulgalo, em latim, significa popular. Está aí a expressão, né? É muito vulgar, é popular. O intuito de popularizar o acesso, o contato e conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então nós temos aí essas seções do Antigo Testamento. Eu vou fazer o questionário para que a gente possa compreender quais livros ou qual o livro com maior quantidade de capítulos no Antigo Testamento, o de menor. Há algum livro que se repete ou são livros diferentes? Certo? E aí no Novo Testamento também nós temos uma outra organização da biblioteca. São 27 livros, 4 evangelhos, uma carta, né, ou um livro escrito por Lucas, então Lucas escreve aí 2 textos, o seu evangelho, e também os Atos dos Apóstolos. Nós temos aí um conjunto de 16 cartas paulinas e 7 cartas católicas, que são cartas feitas para não uma comunidade específica, mas para vários povos, né? E aí nós temos a carta de São Tiago, a carta de São João, que são 3. Então João escreveu o Evangelho e mais 3 livros. Então aquela questão que eu vou fazer relacionada quem mais escreveu livros ou quais mais autores tem na Bíblia, é importante a gente lembrar isso. Tá bom? Eu vou mandar esse joguinho agora há pouco. Então vocês vão acompanhando, pausam aí à medida que eu estava falando, pausam para fazer e também complementando o material que nós estudamos na aula de hoje, o slide para vocês aprofundarem e ainda pesquisarem sobre a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, que é luz para os nossos passos. Conhecer a palavra de Deus é, acima de tudo, fazer com que a gente possa encontrar forças para superar o pecado, que é essa doença espiritual que nos afasta da graça de Deus. Que a gente possa se encher desse antídoto para vencer esse vírus que tenta nos contaminar a todo momento. Contamina aquilo que a gente quer ver, contamina aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e até mesmo o que a gente fala. Então que a gente possa se encher das obras do Espírito para que as obras da carne não nos levem ao fogo da gehenna. Ok? Que Deus possa nos abençoar e tenhamos um final de semana abençoado. Não esqueçam, no dia domingo nós estaremos celebrando, por ser a data 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. Então nós teremos um evangelho que nos faz compreender sobre a cruz. Domingo passado, nosso Senhor nos falou que deveríamos
aceitar e carregar a nossa cruz até o Calvário, aceitar a nossa missão, portanto, e reconhecer que sozinhos nós não podemos, mas estamos também para fazer aquilo que é da vontade de Deus. E agora nós vamos fazer uma reflexão na outra cruz, a cruz que salvou a mim, que salvou você, que é símbolo da nossa fé, que devemos compreender. Por isso a página 46 do livro como atividade para ainda realizarmos. Uma santa noite, abençoada a todos, e vamos fazer as atividades.